Pesquisas em seres humanos, com seres humanos, é o tema do nosso programa de hoje, que tem como convidado especial um sacerdote, que também é médico, é professor e é radialista. Tem um programa de rádio na Rádio Catedral do Rio de Janeiro. Padre, que programa é esse? Eu participo do Vox Populi, que é o mais antigo programa da Rádio Catedral. Tem 20 anos, que desde o seu início ele ficou sob a responsabilidade do professor Sérgio Pereira. E cada dia da semana esse programa se dedica a algum tema diferente. E às segundas-feiras esse programa é ocupado pela Academia Fé e Razão, que se localiza na Arquidiocese do Rio de Janeiro, da qual eu sou presidente. Então é o grupo de alguns acadêmicos que participam desse programa. Bom, como é Vox Populi, o povo fala no programa? É um programa ao vivo e com a interação do povo. Então tem o primeiro bloco, ao longo do primeiro bloco começam a chegar os telefonemas, depois a gente entra em um diálogo com os nossos ouvintes. O que mais o povo pergunta? O que mais está causando inquietação no nosso povo? Olha, o que a mim me surpreende é que o nosso povo ele tem o desejo do saber. Então, qualquer que seja o tema, ele é capaz de fazer questionamentos, de imaginar outras possibilidades. Então eu sinto que o nosso povo tem um profundo desejo de aprender, de conhecer. Frequentemente eles nos telefonam pedindo que se organize programas sobre este tema, sobre aquele tema. Então o que me seduz é exatamente isto. Como o povo tem desejo de conhecer, de discutir, de participar da vida da comunidade, dando suas opiniões, fazendo as intervenções. E isso é muito bonito, porque a comunidade viva, essa comunidade onde a voz de todos é importante e que todos têm o que contribuir para a construção do bem comum. Muito bem, estamos conversando com o Padre Aníbal, que é membro da Comissão de Bioética da CNBB, membro da Pontifícia Academia para a Vida, com sede no Vaticano. E, Padre, quais trabalhos desta comissão e desta Pontifícia Academia aqui no Brasil estão em andamento ligados ao seu trabalho? A Pontifícia Academia para a Vida é um órgão de assessoria tanto ao Santo Padre, obviamente, como ao Pontifício Conselho para a Família, o Pontifício Conselho para a Saúde. É um órgão formado com membros, nós chamamos ordinários, são membros permanentes para a vida toda, que representam países de todos os continentes e das diferentes áreas das ciências, de um modo geral, do direito, da filosofia, da teologia. Para tratar o quê? Para tratar das questões da vida, o seu significado, os seus aspectos éticos, seus aspectos morais. Em relação ao Brasil, a Pontifícia Academia, nós temos tentado estabelecer uma série de contatos com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Há poucos anos atrás, nós tivemos em Itaici um grande congresso internacional que foi exatamente patrocinado entre a Pontifícia Academia e a CNBB. Qual é a finalidade? A finalidade é trazer para dentro da comunidade católica a reflexão dos grandes temas éticos ligados à vida. Hoje a palavra bioética é muito comum, mas quando a gente fala em bioética, nós não estamos falando em uma bioética. A bioética depende da concepção da pessoa que cada um tem. Então, dependendo de como eu enxergo a vida, o valor da vida e da pessoa humana, eu terei bioéticas diferentes. É por isso que alguém pode falar em termos bioéticos, defendendo, por exemplo, o aborto. E ele tomará alguns parâmetros que não são os nossos parâmetros cristãos e católicos. Enquanto que o cristão ele terá a sua bioética fundada na pessoa humana. Nessa pessoa cujo valor não é dela, mas é o valor que vem de Deus que a cria. Então, eu diria que a antropologia é a minha noção de quem é a pessoa. A pessoa, o seu valor, o católico, o valor que ele dá à pessoa humana
não é ligado aos atributos dessa pessoa. Não é se a pessoa é inteligente, se ela é bonita, se ela é rica. O único valor que importa é ser pessoa humana. Isto gera toda uma forma de eu encarar os valores do outro, o respeito para o outro. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de um embrião, o embrião, ele não tem dignidade por ele ser perfeito. Ele tem dignidade por ser humano. Então, quando alguém vem me dizer, né, que justifica um aborto, por exemplo, porque é uma criança que nascerá com doença, para mim isto é irrelevante. Ou que morrerá daqui a Ou pouco. que morrerá, porque o valor essencial é que ali eu tenho uma pessoa humana. Padre, eu só quero saber o seguinte, por que olhar neste prisma a bioética se torna tão difícil numa sociedade como a nossa de hoje, inclusive aos olhos de doutores e doutores da lei que a gente tem, que já aprovaram, por exemplo, algumas normas e leis em nosso país bem recentemente? Porque a sociedade contemporânea, ela perdeu o sentido do absoluto. É uma sociedade em que tudo é relativo e, portanto, nada tem valor em si. Na hora que eu perco o valor do absoluto, e o absoluto do absoluto é o próprio Deus, não é? Todas as coisas têm um valor relativo e, portanto, um valor precário, eu diria. E um valor de serviço. E mais do que isto, só tem valor enquanto tiver utilidade. E não é utilidade em si, mas utilidade para o que tem interesse na utilidade. Então, dentro de um mundo profundamente marcado pelo utilitarismo, pelo relativismo, eu diria, sem nenhuma medida, eu não tenho nem a noção de valor. Quer dizer, o valor é aquilo que é conveniente, não existe o valor como valor. Por exemplo, o valor, o bem, a justiça, o direito. Eu passo a ter valores como o interesse, o lucro, o prazer, que não são valores absolutos. E mais do que isso, eu acho que todo mal, ele tem uma face cativante. Eu diria que o pecado, ele, se não fosse bom, se não tivesse um aspecto bom, ninguém faria pecado. A diferença entre o real valor é que ele é um valor absoluto e duradouro, ele é eterno. Enquanto que o falso valor, ele se desfaz com facilidade. E aquilo que parecia bom dá lugar a quê? A uma profunda sensação de perda, uma profunda sensação de insatisfação, de frustração. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito, eu diria, a fantasia. E a fantasia ela nos apresenta um aspecto externo que parece bom. Vou dar um exemplo. A comida que nós comemos. Se a gente for ler os rótulos, é sabor fantasia, é aspecto de fantasia. Então eu como alguma coisa, que se eu for pensar, a maior parte dessas comidas em pacotinhos, não é? Que é fácil de comprar, fácil de comer, relativamente barato. Ela é crocante, ela é gostosa, tem sabor disso e daquilo, mas no fundo é o quê? É farinha com gordura e açúcar, que do ponto de vista de nutrição não é nada. Padre, poderíamos... Esse é um exemplo do que é fantasia. Não, e eu levo agora esse exemplo da fantasia também para o mundo do valor. Do valor. Que é, por exemplo, pouco durável hoje. O valor hoje, ele dura pouco. Aquilo que nós valorizamos, que a nossa sociedade atual valoriza, ela dura pouco, ela é transitória. Até mesmo o valor amor, a qualquer momento ele pode ele perde o seu valor. Até porque aquilo que se chama de amor não é amor. É também fantasia. Não é? Quer dizer, o amor que é a capacidade de dar-se, de entregar-se, esse amor cujo sinal é a cruz do Cristo, o amor que se entrega até a morte, não é? A beleza da cruz não é o sofrimento, mas é um amor capaz de suportar o sofrimento. Isto não se enxerga como valor. O valor é o amor
enquanto alguma coisa agradável. E este não é amor de verdade. E ele é altamente frustrante, ele é altamente passageiro, ele é altamente, eu diria, de temporalidade muito curta e uma fantasia que abre ao oposto. Nada mais próximo do sonho do que o pesadelo. Se fôssemos fazer uma pesquisa sobre isto, ela se enquadraria em quê? Antropologia, psicologia? Se ela fosse uma pesquisa voltada para a análise através de questionários, seria uma pesquisa qualitativa, não é? Da área das ciências sociais, em que analisaria valores, respostas, frustração, ela certamente seria uma pesquisa que envolveria aplicação de entrevistas, de questionários. E se ela for uma pesquisa científica, se ela tiver como objeto final a produção de um conhecimento novo, aplicável, para o aumento do conhecimento ou para uma aplicabilidade, aquele que for convidado para participar, que vai expor a sua intimidade, os seus pensamentos, ele é um sujeito de pesquisa que tem direito à privacidade, a saber o que acontece, como é que seus dados vão ser trabalhados, não é? E todos esses direitos que a Resolução 96 do Conselho Nacional de Saúde garante ao sujeito de pesquisa em nosso país. É muito comum a gente tomar conhecimento dessas pesquisas, não é? Vez por outra, você está lendo um jornal, uma revista, e está lá, a pesquisa realizada pela universidade tal, revelou que, suponhamos na área do comportamento, o sujeito que chega em casa e o que mora sozinho, por exemplo, ele tem propensão a isto. A pesquisa estudou tantas pessoas durante tantos anos e chegou a tal constatação. Então, quer dizer que a gente toma conhecimento de uma pesquisa como esta e se ela durou 20, 30 anos, aquelas pessoas, ao longo daquele período inteirinho, elas estavam sendo pesquisadas e para nós chegou o resultado. Mas somente elas, provavelmente somente elas ou pessoas próximas a elas, sabiam que elas estavam passando por essa investigação? Um critério fundamental, que é ligado ao sigilo e à privacidade, é que os dados só podem ser publicizados, tornados públicos, depois deles terem sido anonimizados, ficarem anônimos. Então eu tenho tabelas onde eu tenho a indicação estatística, mas jamais aquele que foi sujeito de pesquisa será mostrado. É o resultado científico do estudo e não o caso que será mostrado. Então nós não vemos. Por outro lado, no Brasil nós temos a Plataforma Brasil. É um instrumento novo onde todas as pesquisas em seres humanos, elas são cadastradas. E há um módulo público que a gente tem algumas informações. É uma base de dados ainda em construção. Em breve, nós teremos a possibilidade de saber quais estudos que existem. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem uma tal doença rara e ela gostaria de saber se existe algum remédio novo para a sua doença. Se ela entrar ali, em pouco tempo isso ocorrerá, hoje já tem muitos dados disponíveis, ela saberá quais são os estudos que existem sobre sua doença, onde é que eles estão acontecendo. E ela pode ir procurar, eu quero fazer parte desse estudo, não é? Então também é uma questão de equidade, é o acesso aos estudos. Essa para mim é uma grande novidade. E já existe um grande site internacional onde isso existe, de fácil acesso, e o Ministério da Saúde fez um grande investimento em termos não só econômico, mas investimento de trabalho para construir essa plataforma. Tem a Plataforma Brasil, e existe uma outra plataforma de registro de estudos. O conjunto das duas plataformas fornece informações muito importantes para a nossa população. Estou dando um exemplo. Se alguém tem lá uma doença, ele teria a possibilidade de saber, olha, lá em tal cidade, em tal universidade, há um estudo onde a minha doença está sendo analisada e algum medicamento está sendo testado. E ele pode dizer, eu quero participar. E se o estudo ainda tiver vagas, porque é um número fixo de pacientes que participam, ele ainda poderá participar. Eu acho que isto é o que o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é uma das coisas que a gente busca.
é a equidade de acesso, inclusive, aos estudos experimentais. Vez por outra, a gente assiste a algum filme que traz algum exemplo assim, não é? Seria importante dizer hoje a pessoas que têm, por exemplo, enfermidades diversas, das mais raras, que buscassem, que não parassem ali naquilo que já foi diagnosticado e que estivessem atentas a este universo da pesquisa? Vou lhe dar um exemplo da minha vida de médico, não é? Deve ter sido por volta de 1986, 87. Naquele tempo, eu tinha um atendimento noturno, era à noite, no porão de uma igreja em São Paulo, igreja de Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo. E ali eu e um outro médico, nós atendíamos famílias, conhecidos e os próprios pacientes afetados pelo vírus HIV. E eu me lembro de um dia, de um jovem, que devia ter 18, 19 anos, que veio e que ele tinha acabado de se descobrir portador do HIV. E ele estudava em uma faculdade, excelente faculdade, mais particular, e ele tinha parado de estudar porque estava doente, não é? E eu tive uma conversa com ele, dizendo, meu filho, hoje você está doente, a doença não tem remédio, mas não quer dizer que daqui a pouco não vai aparecer remédio. E depois de uma boa conversa, eu me lembro, eu tinha um recurso da Caritas Internacionais, eu disse, você pode voltar, ele tinha perdido a bolsa. Enquanto você não arruma a bolsa, eu pago a mensalidade. Isso levou 2, 3 meses, ele voltou a ter bolsa. Nesse momento, eu posso dizer, 25 anos depois, quase 30 anos, esse moço tem um doutorado. E ele passou por todas as fases de utilizar antirretroviral. Aquele moço que naquele momento não tinha nenhuma perspectiva de sobrevida, a pessoa de quem ele tinha adquirido o vírus tinha acabado de morrer, não é? E ele naturalmente temia o mesmo. Temia, esperava o mesmo, sim, não é? Ele entrou nessa perspectiva, o remédio pode chegar. Ele não só está vivo, como maravilhosamente bem, terminou faculdade, fez mestrado, fez doutorado, e isso, para mim, é um exemplo muito, muito gratificante de como a esperança e a certeza de que amanhã eu posso ter a solução nunca deve me abandonar. Muito bem. Estamos conversando, gente, hoje sobre pesquisa científica em seres humanos. No próximo bloco eu tenho 2 curiosidades importantes. Uma sobre pesquisas com células tronco embrionárias e outra sobre clonagem humana. Será que o padre Aníbal vai me responder? Já, já.